Se essas marcas, no final das contas, elas estão pensando só no consumidor final e não pensam no experience dentro da pessoa que trabalha lá, ela de fato vai colocar toda a sua energia, tempo e esforço em marketing pra fora. E eu acho que é uma dinâmica que o próprio mercado construiu, do tipo, se eu quero trabalhar na Nike porque eu quero ostentar que eu trabalhei lá, pouco importa se de fato tá sendo uma experiência legal ou não, se eu ganhando bem ou não, isso vai ser bom pra mim. E eu acho que esse é um pensamento que poderia ser evoluído. Eu acho que você poderia trabalhar também num lugar muito legal. Tem uma marca muito queridinha no Brasil, há muitos anos, que faz um trabalho muito bacana, reputacional principalmente, um compromisso grande com o ESG. Lá atrás já se falava de diversidade muito. É uma marca que tem um impacto gigantesco no Brasil e que vem crescendo ano contra ano já há muito tempo. E é uma marca que se posiciona de uma forma que você adora essa marca em tudo que ela faz. Tudo é muito bacana, fascinante. Você fala, puta, que orgulho dessa marca ser brasileira. E eu conheço muitas pessoas e muita fama dessa empresa, que é uma empresa muito dura de se trabalhar, agressiva, forte, desafiadora. Às vezes a gente cria essa fantasia da marca, do posicionamento de marca, e a gente acha que a experiência vai ser igual e não é. Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E o tema de hoje é super desafiador, que é falar sobre construção de employer branding, ou construção de marca empregadora. A gente já ouviu falar muito sobre esse termo, mas eu acho que tem uma confusão enorme, e eu acho que também o employer branding mudou muito na sua concepção ao longo dos últimos anos. Mas antes de eu apresentar meu convidado, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 15 anos de experiência construindo marcas incríveis e sou o fundador da Galileu Brand, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio, sua marca, a encontrar identidade, a se posicionar ou até se reposicionar também. Se você acredita que esse é o momento da sua empresa, peça a sua proposta, meu time vai entrar em contato com você e quem sabe a gente não trabalha junto. Vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que eu acho que ele é muito confundido, principalmente nos últimos anos. A gente vai falar sobre marca empregadora. Eu tenho algumas teorias de que marca empregadora deveria estar embaixo da construção de marca como um todo. Mas algumas vezes a gente está vendo que a construção de marca ela acontece em outras áreas da empresa, mas eu vou discutir isso com o meu convidado. Meu convidado é o Rodrigo Muchak, formado em jornalismo e pós-graduado em comunicação corporativa. Passou por 20 anos de carreira em empresas como Sanofi, Avon, Walmart, Grupo Pão de Açúcar, 99 Grupo SBF. Hoje ele é diretor de Employee Experience na Hotmart, empresa que eu sou parceiro, que eu já desenvolvi bastante campanha, que a gente trabalha junto. E ele é responsável por liderar áreas como comunicação interna, cultura organizacional, diversidade e inclusão, employer branding e ESG. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Muchak. Obrigado, Galileu. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso poder falar com seus cidadãos da Galileia. E assim como você vê branding em tudo, eu vejo employer branding em tudo. Então a gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Nossa, vai ser demais. Eu quero que você já comece me explicando então, Rodrigo, o que é, no final, employer branding? Porque a gente já ouviu diversos significados sobre o termo employer branding. É uma disciplina que está dentro do branding também, afinal tem branding no final, né, do seu termo. Mas o que significa na prática ter uma estratégia de employer branding numa empresa? Posso dar um passo para trás? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante. Essa semana eu fui atravessado no LinkedIn por um post que era uma polêmica sobre o hype do employer branding, né? Sobre uns anos atrás essa coisa ter começado a ganhar espaço, notoriedade, de repente começou a se falar muito em EB, começou a surgir método e, enfim, teoria e como é que a gente faz isso. E hoje se discutia se esse hype tá passando, né? Se essa coisa mudou, se mantém, o que aconteceu aí nesse meio do caminho. É uma disciplina relativamente nova, né, nas empresas. Eu costumo dizer que a gente fazia EB, Employer Branding, numa época que a gente nem sabia nomear essa coisa. Então essa discussão do employer branding, ela é recente, tem aí uns 10 anos, alguma coisa na casa disso. E eu acho que as empresas começaram a amadurecer mais recentemente o que é uma boa estratégia e a serviço de que isso tá no final do dia nas organizações. O employer branding é a gestão intencional da marca de uma empresa na qualidade, na expressão de empregadora, né? Então, o que a empresa faz, como que ela se posiciona, como que ela se articula para que ela seja capaz de vender a imagem que ela tem como empregador, com o objetivo no final do dia de atrair os talentos que ela quer ter naquela empresa, né? O que eu preciso ter de talento para entregar a estratégia que eu desenhei, ao mesmo tempo em que eu consiga, obviamente, reter essas pessoas dentro da minha empresa. Não adianta você só conseguir atrair essas pessoas e escoá-las de alguma forma pelo ralo. Então, no final do dia, a tua estratégia de posicionamento, de fortalecimento da sua marca na qualidade de empregadora para que você consiga ter as pessoas certas
ali na sua empresa. É um resuminho. Nossa, uma excelente definição resumida aqui. Acho que nem o ChatGPT ia conseguir fazer um resumo tão bom. Boa. Olhando para a marca empregadora. E aí, eu acho que tem um ponto que você foi falando de como que esse hype aconteceu, que era o fato de que marca empregadora, no começo dessa disciplina, principalmente aqui no Brasil, significava você transformar a empresa num playground. Então você tinha ali, é uma empresa que tem snack, é uma empresa que tem uma tábua de frios no final do dia, você pode pegar refrigerante à vontade, a gente tem salão de jogos, eles têm puff para dormir. Era uma das coisas que mais se vendeu de employer branding no começo. Depois a gente passou por um certo amadurecimento de falar muito sobre a causa da empresa, o propósito, que você também tem algumas outras coisas relacionadas à marca. Isso ainda é válido hoje como marca empregadora, de você ficar só oferecendo esses benefícios para construir essa percepção para atração e retenção? É muito boa essa história, eu adoro essa coisa do playground corporativo. É muito boa essa história porque ela nos ajuda a definir conceitos, né? E aí quando eu falo que lá atrás a gente fazia muita coisa já voltada à experiência das pessoas e a gente não sabia nomear, e a gente confundia algumas coisas. Hoje a gente tem mais clareza, né? Surgiram pensadores, né? Surgiu literatura sobre isso. A gente consegue ter biografia e sabe exatamente... bibliografia, a gente sabe exatamente o que está sendo construído em cada campo. Por que eu tô dizendo isso? Essa coisa do playground corporativo, ele é um atributo da experiência do empregado, né? Então a gente está falando de employee experience. É um pouquinho diferente da história do employer branding. Obviamente que isso sendo uma característica que a empresa oferece, isso pode vir a ser um atributo, uma característica, um diferencial da sua marca corporativa, né? Da sua marca empregadora. Sim, a experiência que você tem como empregado ali daquela como empresa. Empregado. E essa coisa do espaço físico diferenciado, que foi uma pira, e ainda é relativamente em algumas empresas, de muitas companhias, não só no Brasil, mas no mundo, foi uma coisa que foi ganhando muito espaço, né, nos últimos anos, e obviamente algumas empresas começaram a se valer disso como um atributo de diferenciação da sua marca empregadora. Então vamos falar assim, quando a gente pensa dessa história do, eu vou na geladeira e no fim do dia pego uma cerveja, e quando eu chego tem uma feira me esperando, e aí tem um espaço de descanso que eu possa dormir e volto a trabalhar. A gente pensa em empresas que fazem isso. Na minha cabeça vem o Google imediatamente. Sim, a primeira que trouxe esse movimento. Trouxe esse movimento. Isso gera uma certa identificação de marca empregadora. Tem empresas que valorizam muito isso. E eu vou te dizer que também tem empregados que valorizam demais. Essa discussão hoje do modelo de trabalhos, do formato ideal, se ele é remoto, se ele é híbrido, se ele é presencial, quando a gente tira isso de perspectiva e a gente entende que as empresas ainda continuam valorizando essa experiência do presencial, é óbvio que tem muita gente que quer trabalhar num escritório super moderno, lindo, né, que ofereça múltiplos ambientes para colaboração, para, né, enfim... Inspiração, deixar você fluir mais. Eu gosto de trabalhar em lugares que me inspirem, por exemplo. E até, às vezes, para entretenimento das pessoas, diversão, né, lazer. E para algumas pessoas isso funciona muito bem. Então, o que eu costumo dizer é que, apesar de lá no início ter acontecido alguma confusão nesse lugar conceitual, isso ainda continua sendo, sim, um atributo percebido, valorizado nas organizações que vão ajudar a compor uma estratégia de marca empregadora, se esse for o seu caso. Se o seu caso for uma empresa que não valoriza o presencial em nenhuma perspectiva, ou que não vê valor nesse tipo de ambiente, talvez não seja um diferencial. O que eu vejo ainda hoje, principalmente em empresas de tecnologia, que adotam, né, o presencial de alguma forma aí na composição do seu modelo de trabalho, é que isso é sim um diferencial de mercado e vai agregar como um atributo importante da sua marca empregadora. Bom, então o Employee Experience está dentro de uma estratégia de Employer Branding. Ele é um componente da estratégia de Employer Branding. E como é que está o alinhamento do Employer Branding com a marca corporativa, digamos assim, que vai para fora? Para mim, existe um certo descolamento algumas vezes. Às vezes a gente tem marcas... Vou dar um exemplo aqui, acho que Quinto Andar é um exemplo que me pega muito. Quinto Andar, ele fez toda uma estratégia de retenção, de atração, foi pro Big Brother, gastou uma grana pra estar lá. E no término do Big Brother 2023, eles mandaram 400 pessoas embora. Na época, isso foi questionado, do tipo, até que ponto a marca gastou todos esses 100 milhões de reais pra estar no Big Brother e no final não manteve
esses funcionários aqui? Até que ponto vale ter uma estratégia de marca empregadora para tirar um monte de gente vir para cá e no final das contas elas vão mandar embora porque o negócio gastou todo o dinheiro em um lugar e não teve os funcionários? Enfim, rolou uma polêmica como sempre na internet. Mas para mim, independente se ela mandou embora ou não, para mim é um certo descolamento entre eu pensar em atrair pessoas e no final das contas gastar muito dinheiro em publicidade e a marca que eu tô vendendo como grande atração ali, de desenvolver uma carreira sólida, de você ter uma estratégia de se desenvolver dentro daquela empresa, no final das contas tá fazendo super marketing e aí ela manda todo mundo embora. Tem esse descolamento acontecendo ainda entre o que a marca é corporativa versus o que ela é pra dentro? Tem, demais. Esse exemplo ele é ótimo do Quinto Andar. Mas eu, como sendo uma pessoa de RH também, né? Eu sou formado em jornalismo, mas eu trabalho com RH há pelo menos 10 anos, né? E as minhas disciplinas são disciplinas de comunicação, de reputação em geral, né? Obviamente, elas têm uma conexão imensa com pessoas, mas elas cuidam também muito de reputação, diversidade fala disso, cultura fala disso. Sobre imagem de marca, né? A imagem da marca. Tudo tateia isso no final do dia. Eu, como sendo um profissional de RH, eu vou dizer que, apesar de talvez essas coincidências tenham se encontrado ou não, uma coisa tem a ver com a estratégia de marca, né, de posicionamento de marca, e outra coisa é a estratégia de pessoas, porque não necessariamente uma coisa foi escolhida em detrimento da outra, pode ser que tenha havido já uma definição estratégica de redução de quadro por X motivos que acontecem nas empresas. Talvez o timing tenha gerado uma ruptura, e aqui tô eu falando desse caso do Quinto Andar, sem nenhuma propriedade. Sim. Mas para dizer que às vezes algumas coisas elas se desencontram. É que pro público deu a impressão de que sim, de uma que coisa ela gastou todo o dinheiro numa iniciativa de publicidade e depois ela mandou as pessoas embora por conta do timing mesmo. Exato. E gastou um dinheiro que podia segurar as pessoas. Porque gastou, e assim, a gente fala, nesse caso ele é emblemático porque ela gastou muito dinheiro. O patrocínio do Quinto Andar na época, se eu não me engano, chegava a ser 80, 100 milhões de reais. Então, quando ela manda 400 pessoas embora, as pessoas fizeram uma conta mental de esses 100 milhões teria deixado esses funcionários aqui. Exato. Ali, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, necessariamente. Elas não necessariamente se encontram. O ponto é, idealmente, na teoria, as coisas deveriam estar extremamente conectadas. Porque no final, como a gente falou lá no começo, a marca empregadora, ela é uma expressão da marca institucional, da marca de consumo. Ela é uma qualidade dessa marca, né? Ela se expressa na qualidade de empregadora. Mas na essência ela é a mesma coisa. Ela usa o tom de voz, ela entende os públicos, né, a que a marca se destina, os territórios de marca. Ela tem que se expressar de uma forma muito parecida, né? De uma forma muito... Ela tem ali alguma qualidade que é diferente, mas ela é a mesma coisa no final do dia. O que acontece hoje é que tem um descolamento profundo nas organizações. E aí, eu vou te dizer uma coisa assim. Tem empresas que entendem a área de employer branding dentro de uma estrutura de marketing, de marca. E tem uma estratégia a favor disso. Tem outras empresas que entendem essa estrutura dentro do RH. Na Hotmart, por exemplo, employer branding está dentro do RH. E porque tem uma estratégia a favor disso. O grande ponto é, no dia a dia, algo se perde na forma onde se executa essa estratégia, porque você vai colocar a execução a favor, né, dessa estratégia, mas esse descolamento faz com que hajam algumas rupturas. Então você vai ver áreas de RH executando uma estratégia de EB, às vezes pouco conectada a marketing, e vice-versa, uma estratégia de marketing, de marca empregadora, que nem sempre entrega valor para a história da atração, da retenção de talentos. Então você vai tendo áreas que vão construindo isoladamente, e essa sinergia, que deveria ser parte fundamental da história, isso se perde muito. Eventualmente você vai ter uma área de EB no marketing que está construindo só awareness de marca o tempo todo e que não consegue trabalhar a favor dessa atração, dessa retenção de talentos. E às vezes você vai ter áreas que entregam uma proposta de marca empregadora que é muito diferente da marca corporativa, institucional, de consumo, seja lá o que for, e que também gera fricção, gera ruptura. E aí acaba que no dia a dia é difícil você conseguir fazer com que essas áreas trabalhem bem. Tem vários exemplos de marcas, por exemplo, que a gente olha a marca de consumo e a gente cria uma fantasia de como é trabalhar lá. Nossa, isso é um tema muito importante pra gente falar sobre. É uma coisa muito maluca, porque você criou aquela fantasia
em torno do que você vê nos comerciais, no patrocínio do Big Brother, no que você viu na internet, os no influenciadores, status da marca, né? Status da marca. Você fala, gente, deve ser delicioso trabalhar naquele lugar. E quando você vai ver a experiência de trabalho, é muito diferente, porque são coisas realmente diferentes. Uma coisa é você expressar à luz do que a marca diz. Outra coisa é a história que você conta em torno da experiência de trabalho que você oferece como marca empregadora no final do dia. Rola muito isso com marcas de luxo, principalmente. Super. As pessoas acham, pelo glamour que essas marcas passam, o status que essa marca passa, que de fato trabalhar nessa marca deve ser incrível, impressionante. E que a experiência vai ser premium, né? E que a experiência vai ser premium. E que geralmente, até onde eu sei das pessoas que eu conheço, é o contrário. Geralmente a experiência ela não é premium, os salários eles são menores, inclusive pelo fato da marca ter muito status, as pessoas preferem ganhar menos e trabalhar naquela marca para dizer que trabalham naquela marca do que necessariamente elas ganharem bem ou estarem num ambiente inspirador ou criativo ou coisas do tipo. E esse descolamento é muito natural, porque se essas marcas, no final das contas, elas estão pensando só no consumidor final e não pensam no experience dentro da pessoa que trabalha lá, ela de fato vai colocar toda a sua energia, tempo e esforço em marketing para fora. Exato. E aqueles profissionais, eu acho que é uma dinâmica que o próprio mercado construiu, do tipo, se eu quero trabalhar na Nike porque eu quero ostentar que eu trabalhei lá, pouco importa se de fato tá sendo uma experiência legal ou não, se eu ganho bem ou não, isso vai ser bom pra mim. E eu acho que esse é um pensamento que poderia ser evoluído, no final das contas. Eu acho que você poderia trabalhar também num lugar muito legal. Não necessariamente só trabalhar pra poder ter aquela marca no seu currículo e no final você... trabalhar lá não é tão legal, mas pra fora, é muito legal. Eu trabalhei na Nike, eu fui head de marketing lá durante 5 anos. E a experiência em si, trabalhar lá não é tão boa, mas enfim, é Nike, né? Me abre portas pro futuro. E você sabe que quando você usa esse exemplo, eu penso em um outro exemplo, que eu não vou citar o nome da empresa. Por favor. Eu não quero ter processinhos aqui, chega. Não vou citar, mas talvez, enfim, algumas pessoas reconheçam. Tem uma marca muito queridinha no Brasil, há muitos anos, que faz um trabalho muito bacana, reputacional principalmente, um compromisso grande com ESG. Lá atrás já se falava de diversidade muito, com a questão da sustentabilidade. É uma marca que tem um impacto gigantesco no Brasil e que vem crescendo ano contra ano já há muito tempo. E é uma marca que se posiciona de uma forma que você adora essa marca em tudo que ela faz, né? Já sei qual é. As embalagens, né? Os produtos, tudo é muito bacana, fascinante. Você fala, puta, que orgulho dessa marca ser brasileira. Sim. E eu conheço muitas pessoas e muita fama dessa empresa, que é uma empresa muito dura de se trabalhar, Sim. agressiva, forte, desafiadora. Eu conheço uma pessoa que ficou 3 meses nessa empresa e não conseguiu. E quando ela me contou, não foi um susto de forma integral, mas o pouco período me assustou, porque eu sabia já da fama. Então, às vezes a gente cria essa fantasia da marca, do posicionamento de marca, e a gente acha que a experiência vai ser igual e não é. E eventualmente a gente topa, né, que é o ponto que eu queria chegar do que você estava falando, do exemplo da Nike, eventualmente a gente topa porque a gente sabe que aquela marca abre uma porta ou várias na carreira e a gente faz o custo-benefício e a conta fecha. E o quanto isso é perigoso, né? Porque, às vezes, as próprias marcas, entendendo disso, elas colocam até isso na conta da sua proposta de valor. Com toda certeza. Que é o que você está dizendo aí a respeito das marcas de luxo. Então, eu sei que eu sou uma marca desejada, tenho uma aspiração, sou uma marca de destino para as pessoas. Puta, então aqui eu posso ter uma estratégia de remuneração, eventualmente, que não seja tão agressiva, porque eu já traio as pessoas na largada. E, óbvio, tem que fazer isso mesmo, porque no final é matemática. As pessoas vão entender o que elas têm de mais positivo, de mais negativo, faz uma soma e vê o quanto você tá competitivo. Ela talvez não tenha um capital financeiro, mas ela tem um capital social depois, ou de carreira, né? E assim eu consigo também dar uma aliviada na minha folha, legal, então isso calibra a minha estratégia, e aí cada um também vai tomar a melhor decisão sobre a sua carreira. Eu costumo dizer que tem empresa para todo tipo de gente. Desde o escritório colorido até a política de folgas anual. Você tem todo tipo de empresa. Você tem empresa que é mais forte, você tem empresa que é mais soft, você vai ter empresa que você vai fazer amigos, você vai ter empresa que as pessoas não dão bom dia umas às outras, tem empresa que te recebe com fruta, tem empresa que paga uma nota de vale alimentação para você se virar com as suas refeições. Então você vai ter todo tipo de empresa que você aprende mais, tem empresa que você só ensina. Então você vai ter vários tipos de empresa e cabe a você também, entendendo a oferta, a proposta que as empresas têm para te oferecer, tomar a sua melhor decisão. O ponto da marca, ela construir esse capital de carreira, de você fazer essa escolha, eu acho que a gente consegue diminuir
descolamento entre o que é marca corporativa e marca empregadora, quando se tem uma atenção a essa disciplina dentro da empresa também. Porque eu também não vejo muito, quando a gente conversa com marcas de luxo, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que trabalham, não existe essa discussão, não existe essa área, não existe essa pessoa coordenando isso. Algumas marcas elas já começam a caminhar para o ESG, por exemplo, pelo fato de ser uma marca de moda, pelo fato de ser uma marca que usa muito plástico, e ela deve à sociedade uma resposta. Mas não necessariamente que você tenha alguém ali cuidando dessa experiência do empregado, a ponto de você falar, a marca que eu consumo lá fora é a mesma marca que eu consumo aqui dentro. E é muito legal. Só que eu queria ouvir de você, existe alguma dica ou algum conselho da gente diminuir esse descolamento entre marca corporativa e marca empregadora? Existe. E aí, eu acho que assim, ó, todo o trabalho... Deixa eu fazer um paralelo antes, com uma coisa que você trouxe, que eu gosto muito. Eu falo que você fazer um trabalho de marca empregadora nas empresas é o mesmo trabalho de você fazer terapia, né? Quando você fala assim, eu vou entrar na terapia porque eu quero conhecer melhor quem eu sou. Eu quero me reconhecer em mim, eu quero saber quais são os meus medos, eu quero entender quais são as minhas fortalezas, eu quero saber o que eu ofereço para as pessoas. Quando eu entro numa relação, quem sou eu numa relação, né? O que eu tenho a oferecer e o que eu gostaria de receber em troca. Você tem quase que um processo de autoconhecimento para desvendar, né? E para que você consiga ser uma pessoa melhor pro outro. Quando você faz um trabalho de marca empregadora, é a mesma coisa. Você tá num processo de autorreconhecimento de quem você é como organização. Você quer saber o que você tem a oferecer, um bom trabalho de marca empregadora. Você quer saber quem você é, o que você tem de fortaleza, o que você tem de sombra, né? O que é aquela coisa que você sabe que aqui as pessoas vão experimentar, mas que é um problema da tua companhia. E você quer melhorar isso para que você consiga atrair pessoas que tenham afinidade com você e para que você possa oferecer uma boa relação para essas pessoas. Para mim é a mesma coisa. Quando você entra num entendimento de marca empregadora e marca corporativa, a primeira coisa é saber quem é a marca corporativa, dissecar a marca corporativa. Você precisa entender quem é você na essência, porque lembra que você é uma expressão dessa coisa? Para você ser uma expressão dessa coisa, você precisa conhecê-la. Uhum. Essa, para mim, é a primeira tarefa para um início de um trabalho de marca empregadora. A segunda coisa é você conhecer a sua organização, o seu público. Então, quem é essa empresa? Quem são as pessoas que trabalham nela? Reconhecer os dados. Puta, vou fazer um bom trabalho de analytics. Vou saber quem são as pessoas, qual é o perfil delas, há quanto tempo elas estão conosco, o que elas aspiram. Você vai fazer um reconhecimento de público. Depois você começa a evoluir para outras coisas, e a gente geralmente fala sobre fazer uma escuta, fazer um diagnóstico, uma pesquisa. É um trabalho de discovery importante, mas que eventualmente as empresas não têm condição de fazer isso. Mas tem um monte de dado à disposição. Um bom trabalho de pesquisa em torno disso te ajuda a entender quem é o público. Mas aí você precisa saber o que você tem para oferecer, que é uma outra parte da história. Então, beleza, esse é o público, eu conheço a estratégia de pessoas, eventualmente a empresa tem uma estratégia de pessoas, você vai saber quem que você quer contratar, quem você quer reter, você vai ali conhecer quais são as suas práticas e quais são os seus diferenciais, o que você oferece em contrapartida. Puta, qual que é a minha estratégia de remuneração? Quais são os meus benefícios nesse contexto, né? O que eu tenho de remuneração variável? Em termos de experiência de trabalho, o que eu ofereço? É uma jornada híbrida, presencial, remota? O que eu tenho para oferecer? Meu escritório é um espaço bacana, né? Ele promove o quê? Qual é a minha cultura? Qual é a minha identidade? Eu preciso reconhecer todas essas coisas para daí sim começar a desenhar uma estratégia de marca empregadora que vai desembocar num posicionamento de marca, na minha estratégia de conteúdo que eu construo, quais são as métricas que eu vou desenhar para que eu consiga medir se a minha experiência tá realmente, a minha estratégia tá fazendo sentido para a experiência que eu defini. Aí você começa, né, a amadurecer o trabalho em várias etapas e tem vários níveis de amadurecimento no trabalho de marca empregadora para que você tenha aí sim uma estratégia redonda que rode em completa sinergia com o desenho de marca que a empresa tem. Gente, você deu uma aula agora. Em 2 minutos. Mas eu já vou pegar um gancho. Quando você termina a frase falando tudo isso vai rodar em completa sinergia com o que a marca corporativa é, aqui a gente tem um ponto. Que basicamente quando a gente atende empresas na consultoria, a gente entende que nem a própria empresa sabe o que ela é como marca corporativa. E aí, escutando o que você tem a me dizer, eu não tenho como desdobrar uma estratégia de employer branding quando eu não sei quem eu sou como marca corporativa também.
Porque a gente começa a conversar com as empresas, em alguns momentos você começa a perguntar sobre tom de voz, sobre atributo, sobre posicionamento, sobre o que ela entrega, proposta de valor, e essa empresa não tem. Eu tirei o óculos. Chega a dar um calor aqui, né? Sim, muitas empresas não têm clareza. Esse é um trabalho insano, porque é um trabalho, quando isso acontece... Porque se você não tem nem o direcionamento da marca corporativa, o que em geral eu vejo algumas empresas fazerem independente disso estar bem resolvido, elas criam uma marca empregadora. E aí você tem dois monstrinhos com base em nada. Ou às vezes até com base em coisas que aparecem no dia a dia, tem algum direcionamento, mas obviamente que não tem uma consistência... de um trabalho feito com clareza, com profundidade, enfim. E aí você cria dois monstrinhos, ou você cria um monstrinho pra coexistir com outro que talvez esteja em laboratório ainda, em criação, eu acho que até se confundir, né, Rodrigo? Do tipo, Sim. A pessoa começa a achar que o posicionamento da marca corporativa é o da marca empregadora. É o da marca empregadora. Então a coisa de valorizar as pessoas, em algum momento isso vai pra fora e a pessoa começa a se posicionar como o supermercado que valoriza a gente. Exato. E aí você fala, mas isso não é um posicionamento de mercado. E da onde saiu isso, né? E aí você começa a gerar as rupturas, né, que são muito evidentes. Uma vez, eu participei de uma... Isso tem 7 anos e eu também não vou contar o nome da empresa. Eu participei de um processo. Quem sabe. Numa empresa, quem sabe. Não tá no meu LinkedIn, óbvio, então vocês não vão encontrar também. Tá tudo bem. É uma empresa da área de saúde. Eu fui aprovado num processo lá. E era uma empresa que ela não era nova de tudo. Ela tinha alguns anos, eu não vou lembrar quantos. Não lembro se ela ainda era uma startup. Ela estava começando um trabalho de marca, de posicionamento principalmente, porque ela é uma marca forte para consumidor e ela precisava vender isso, mas era um trabalho bem embrionário. E quando eu participei desse processo lá, me venderam uma empresa que ela não existia. Em várias dimensões, assim, da experiência de trabalho, da seriedade do negócio... E quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Eu fiquei nessa empresa há 15 dias e pedi demissão. Eu levei um susto, porque era tão diferente o que tinham me vendido com relação à experiência. E claro que a empresa não tinha nenhum trabalho de marca empregadora. Quando eu falo da história da terapia, como é que você vende uma coisa que você não sabe o que é? Quando eu conheço uma pessoa e eu falo, eu quero ter um relacionamento com ela. E eu começo a... Eu não sei quem eu sou e eu começo a dar sinais vários de coisas que eu nem sei se fazem sentido. A pessoa compra uma coisa, né? Tô aqui vendendo um Rodrigo que eu não sou. Né? Eu tô impressionando. Ela compra um personagem. Impressionar. E aquilo dura um certo tempo, até que você fala, mas você não é isso. Porque o outro vai começar a ter contato com aquilo e ele fala, mas isso é completamente diferente do que você disse que era. É o que acontece quando as empresas não têm clareza e consciência de quem elas são e elas fazem uma venda equivocada daquilo. O que acontece no curto prazo, no meu foi um curtíssimo prazo, é uma ruptura grande daquela imagem que foi projetada com aquilo que você experiencia na realidade. E foi um super choque pra mim. Hoje essa empresa, enfim, ela cresceu, ela continua aí no mercado, mas... Esse negócio me pegou num lugar tão profundo que eu tenho, assim... Eu vejo a marca nas ruas e tem muito, assim. Essa empresa, ela tem muita presença no país. Eu vejo isso, eu tenho arrepio, assim. Mas acontece o tempo inteiro. Ou as pessoas estão projetando uma coisa que elas não têm nenhuma base, né, de construção. Ou tem uma certa distopia grande, né, em relação ao que a marca é ou gostaria de ser, porque às vezes nem a marca, que é o que você traz, sabe, versus o que o RH ou uma área de employer branding imagina que precisa ter para conseguir atrair e reter talentos. Ou até que ela replicou de algum evento que ela foi, que ela ouviu do tipo, sua empresa tem que ser tecnológica, então fala que você é tecnológico e isso atrai gente. Exato. E no final a empresa não é. Eu acho que é interessante falar sobre isso, eu acho que cidadãos que estão ouvindo aí entendam que existe uma essência que precisa ser formatada na corporativa para depois ir para a empregadora. A gente trabalhou com uma marca na consultoria que ela tinha 45 anos. E quando a gente olhava a rede social dela, ela só falava de colaborador. Ela só falava do dia a dia da empresa, só falava dos benefícios que a empresa dava, só falava da maneira como ela cuidava dos colaboradores, falava dos programas de incentivo que ela fazia, falava do clube do livro. Em algum momento ela procurou a gente porque o seu ciclo de vendas estava estagnado, ela não conseguia mais crescer.
E a primeira coisa que a gente viu foi isso. A gente falou, cara, mas como é que você começa a se posicionar para você ser uma marca competitiva como produto? E as principais informações que eu encontro sobre a sua marca na sua rede social são sobre os seus funcionários. E aí se misturava essa coisa da corporativa com a marca empregadora, em que os próprios donos não conseguiam mais falar do que era a essência da marca como negócio e o que era a essência da marca como empregadora. Eles ficavam num loop infinito de eu falar, me conta o seu atributo de marca mais forte. A gente é uma marca que cuida bem dos nossos colaboradores, eles estão aqui há 15 anos. Tá, mas o que uma pessoa que vai comprar o seu produto liga pra isso? Não liga pra isso. Isso é meio básico para você ter o seu negócio. Mas quando você fala de 3 diferenciais da sua marca, a gente tem uma equipe comprometida, ela já se fundiu, e eu acho ótima essa analogia que você traz de terapia, porque em um dado momento a marca se perdeu nela mesma, ela começou a acreditar que ela era uma grande mãe que abraçava todo mundo e os consumidores compravam seus produtos por causa desse posicionamento. Mas você sabe que isso é uma... Esse caso específico, ele me chama a atenção porque eu acho que esse caso tá na contramão do mercado, tá? Porque o que eu vejo de mais comum é quando você vai para um exercício de marca empregadora, né, para definir proposta de valor, o que eu mais vejo é as empresas colocando atributos de marca, de produto para força de trabalho. Pra então... pessoas. Eu vejo o processo inverso geralmente acontecendo. Sim. E você fala, tá, mas isso aqui não é a marca empregadora. Porque, de novo, a expressão empregadora de uma marca, ela diz respeito sobre a experiência de trabalho que eu vou oferecer, sobre o que eu espero que as pessoas façam, como eu espero que elas se comportem, o que eu ofereço em troca nessa relação. Mas não sobre a relação produto. Obviamente que, né, a característica do quanto a empresa é inovadora, ou comprometida com causa A ou B, ou ela tem isso no DNA, isso tudo nos interessa porque vai servir, né, para contar insumo, sobre quem é essa marca. Agora, existem atributos muito específicos que devem dizer sobre a marca empregadora para conversar com a pessoa nessa qualidade de empregado. E aí eu vejo essa coisa acontecer de forma muito... frágil no dia a dia, porque é justamente aquilo que a gente estava falando. Bom, qual que é a diferença, então, dessa expressão empregadora para a marca corporativa? É o que, em geral, as empresas que têm um trabalho de marca melhor resolvido ainda têm dificuldade de fazer. E aí, onde a gente volta para o início da conversa, quando a gente fala do hype, da turbulência do hype, que agora tá menos, tá mais... Porque no começo, quando surge isso e tá tudo meio turvo para as pessoas, é difícil você entender e separar o que é uma coisa da outra. Então, eu tô fazendo isso desse jeito, tô fazendo, mas eu faço isso, aquilo. E aí você começou a criar método, criar literatura, né? Então você começa a ter um pouco mais de teoria para conseguir separar cada uma dessas coisas e fazer um bom trabalho. O que exige maturidade da empresa, principalmente no tema de branding, que é o cerne disso aqui tudo. Sim. Né? Eu acho que se no final a gente não tem nem a maturidade para definir a essência da marca corporativa, que é a que mexe o ponteiro de vendas, de negócio, quem dirá para fazer uma estratégia de employer branding? Né? Não vai. Porque quando a gente teve essa conversa com o cliente, foi muito difícil, porque ele é realmente uma contramão do mercado. E a gente estava tentando puxar ele para ele virar uma marca corporativa, do tipo, não, olha para cá, você tem uma marca corporativa também. Você tem meta, você tem negócio, você tem que bater faturamento X. E você ficar falando que você é uma empresa que cuida do colaborador, ela não vende, ela não faz vender mais. Sim. Para quem vai vir trabalhar aqui, ótimo. E eu lembro que a minha primeira pergunta na consultoria foi, vocês têm problema de retenção para estar fazendo todo esse trabalho? Ela falou, não, as pessoas trabalham aqui há mais de 20 anos. Eu falei, então, mas por que você está fazendo tanta comunicação sobre como é trabalhar aqui? Porque geralmente as empresas fazem o inverso, elas começam a fazer esse tipo de comunicação para trazer gente e para as pessoas não saírem. E vocês estão falando disso com uma coisa que o negócio em si está morrendo. Mas quando a gente conversava com eles em relação à marca corporativa, a gente foi contratado para desenhar o processo de marca corporativa deles também. E foi um bom exercício porque eles perceberam que eles não tinham um diferencial competitivo. Eles acabaram vendo que eles só estavam replicando os últimos 40 anos, fazendo meio que mais do mesmo. Tinha uma coisinha ou outra que estava sendo colocada, mas que a marca ela era a mesma corporativamente falando. E aí a gente teve que tirar um pouco desse foco da marca empregadora, e era até muito difícil, porque algumas vezes soava como se a gente não se importasse com o colaborador. Uhum. Mas vocês estão o tempo inteiro só falando do corporativo, de vender mais. Eu falo, mas esse é uma essência de uma empresa no final das contas. E a sua força de trabalho colabora para isso. Na contramão disso, a gente tem marcas como, por exemplo, a Nike, que você tem como atributo de marca performance, por exemplo, baseada nos atletas. E você vai ver para as pessoas que trabalham lá, e eu falo isso em aula, será que a Nike é uma empresa que investe em performance dos colaboradores também?
Será que ela tem programas de treinamento e desenvolvimento para que as pessoas sejam de alta performance? Não necessariamente. Eu tô falando de Nike aqui como exemplo, mas não necessariamente as empresas espelham exatamente os mesmos atributos, né? Não necessariamente. Aí a gente precisa olhar muito pra cultura também, né? E encontrar insumos aí. Vou te dar um exemplo da Hotmart. A gente tem um negócio que a gente fala muito sobre você compartilhar conhecimento, né? Então, a Hotmart, ela é um ecossistema de soluções para que você possa produzir conteúdo e monetizar, né? E aí tem uma série de soluções para que você faça isso de uma ponta a outra, que o seu negócio seja completamente coberto. Tem inteligência artificial, tem emissão de nota fiscal, tem todo tipo de serviço para você fazer de uma ponta a outra disso um negócio. É sobre compartilhar conhecimento. Dentro da cultura da Hotmart, a gente tem, por exemplo, 2 mantras que falam sobre esse processo de aprendizagem contínua. Então a gente tem um mantra que fala sobre você ensinar para evoluir, e tem um mantra que fala sobre você aprender algo novo todo dia. Percebe que a gente tá falando de um negócio que fala de educação e a gente traz educação pra cultura. E a gente pode desdobrar isso dentro da nossa estratégia de marca empregadora, né? Dentro do trabalho que a gente faz de employee experience. Então, existem coisas que precisam conversar. Eu acho que a gente... E que podem conversar. Mas tem outras que pode ser que... Puta, tô falando de alta performance, altíssima performance, atleta, é um negócio completamente diferente. Talvez isso não seja o meu foco. Aí precisa de uma discussão bem profunda se uma coisa pode ajudar a levar a outra. Se eu tiver colaboradores também com mindset de alta performance, se eles vão ter isso pra incorporar no dia a dia do business e pra gente vai ser ainda mais legal porque a gente vai conseguir vender essa marca. Então eu acho que são discussões mais profundas. Sim. O que eu queria aproveitar pra te falar sobre isso, que eu acho que toca um ponto extremamente relevante, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de definição de EVP, do Employee Value Proposition, né, da proposta de valor que a empresa tem pro empregado, é quando a gente vai encontrar essas verdades e essas mentiras. Eu falo que um bom EVP, ele precisa ser um EVP honesto e sincero. Eu sempre falo isso, né? Porque no final do dia, a proposta de valor que você tem, ela é o seu desenho estratégico para você trabalhar a tua marca empregadora. Se você tiver uma coisa que é uma grande fantasia, você vai ter uma empresa que não existe para vender. E aí, o que vai acontecer é o que aconteceu comigo naquela empresa que eu fiquei 15 dias. Você compra um sonho, você vai viver a realidade e você dissocia porque não é aquilo. Você fala, putz, isso aqui não existe, vai embora. E acho que isso tem acontecido cada vez mais frequentemente hoje em dia porque a gente aprendeu a entender que a gente não precisa tolerar essas empresas que não existem de verdade. O que não significa que a gente aprendeu a consumir as propostas de valor que as empresas têm a nos oferecer de uma maneira mais intencional. Eu acho que, em geral, as pessoas hoje ainda são preguiçosas em buscar elementos que deem para elas a proposta de valor que aquela empresa para a qual elas estão se candidatando tem de fato a oferecer. Mas voltando para a história do EVP, o EVP bem construído é aquele que fala a verdade. Então, putz, eu entendi como empresa os dados, a minha marca corporativa, entendi o que eu ofereço, a minha cultura, sei o que eu quero em troca, desenhei lá a minha proposta. Isso aqui é o que eu ofereço. Isso é real? Isso é verdadeiro? Isso é honesto? Se sim, você tem uma boa proposta de valor nas mãos. Senão, você vai gerar essas rupturas que eu comentei. Então, eu acho que um bom trabalho de EVP, ele passa por um bom processo de pesquisa, de análise, de discussão com marketing, com branding. Todo o trabalho, por exemplo, que a gente fez na Hotmart, ele foi um trabalho muito junto com branding. Eu vou te contar uma curiosidade para as pessoas saberem como esse trabalho é vivo, porque tem gente que acha que fazer um EVP... Esse é meu EVP, tem 15 anos. Tá maluco, assim. A proposta de valor de sempre pra sempre. Essa é a proposta de valor, não vou mexer nisso pros próximos 10 anos. A gente rodou um processo de EVP na Hotmart, tem uns pouco mais de 2 anos. E quando a gente tava em vias de lançá-lo, a gente teve uma atualização de marca na Hotmart. A gente mudou consideravelmente alguns atributos e algumas mensagens-chave que, coincidentemente, ancoravam muito aqui a nossa tagline de proposta de valor. E a gente pegou todo esse trabalho e fez uma revisão do zero. A gente passou 4 meses atualizando mensagens, revisando os territórios, as dimensões. A gente mudou a nossa tagline. Hoje a tagline da Hotmart fala sobre você impactar de verdade as pessoas, você, as pessoas e o mundo. Antes falava sobre paixões, que foi um pouco uma mensagem que a gente deixou de usar
na marca de consumo. Então, é um trabalho muito vivo, Sim. que precisa ter um alinhamento constante, branding o tempo inteiro junto com a gente nessa, porque senão você tem uma coisa que não para em pé, né? Que é frágil e que não ajuda a criar consistência. Não, eu acho que quando a gente fala de branding, eu sempre digo isso em aula, né? Branding, ele tá no presente contínuo e ele tem o ING no final, justamente porque ele é um processo que continua sempre. E que é uma coisa que, principalmente em mercados como o seu de tecnologia, as marcas corporativas elas se atualizam muito rápido também. Porque tem uma mudança de cenário, às vezes tem uma mudança de negócio, então o negócio mudou a forma como ele está sendo rentabilizado, o negócio estreou uma linha nova de produto. Então você tem que estar refletindo o tempo inteiro, e essas duas áreas precisam realmente se conversar, tanto employer branding quanto branding. Eu trabalhei na 99, a gente trabalhou na 99, e demorou um tempo para ter um EVP claro entre o que era de fato 99 corporativo, o que era 99 como proposta de valor ali dentro para employer, né, pro empregado, mas também quando a gente teve, a 99 foi comprada. E aí a gente tem uma cultura chinesa chegando que também muda a forma como a gente se coloca. A marca, ela tinha, eu lembro quando a gente trabalhou junto, ela tinha essa pegada de ser muito divertida, muito pop, muito fun, que se refletia no escritório, que era no escritório também, que era divertido, era colorido e tudo mais. Mas depois a gente começou a ter a influência de uma cultura chinesa que ela tinha uma forma de trabalho que era um pouco diferente. A marca começou a se comunicar de um jeito que ela não era mais tão divertida também, corporativamente falando. E aí como é que isso fica para dentro da empresa? Então a gente começou até a revisar movimentos contrários. A gente tinha diversidade e inclusão muito forte na cultura e pouco expressivo na comunicação da marca corporativa. Então não dá pra descansar. Não dá pra gente simplesmente fazer uma proposta e durar 10 anos. Ela vai durar 6 meses, às vezes. Descansar não dá. Jamais, eu adorei essa. Nunca tem paz. Eu acho que o caso da 99... A 99 tem um EVP revisado, inclusive, né? Teve um lançamento, depois eu sei que o time lá fez uma revisão, porque é essa, né, atualização constante. Mas você traz um ponto importante nessa história da 99, que eu acho que ela contribui, inclusive, para essa conceituação que a gente tá fazendo de Employee Experience e de Employer Branding, que é assim, imagina que a gente tem uma empresa, que ela tem um jeito de operar, ela tem uma marca, etc, e ela tem uma certa experiência que ela oferece às pessoas. Aí você tem uma mudança de gestão relevante, né? Você passa a ter uma controladora chinesa, que, by the way, é uma startup como você, ou, né, tem um período de tempo que acho curto, que é né? Curto, tinha 9 anos, né, nessa época, ambas as empresas, e que adiciona também uma complexidade de gestão, porque você tem empresas num nível de maturidade muito parecido, operando também de forma muito parecida. E de forma agressiva, né? Tem uma líder de mercado num país enorme, como é a China, tentando liderar um país desafiador, como é o Brasil, que já tem um líder grande, né? Que é o player que lidera no mundo, enfim. Então você tem uma salada. Quando você adiciona uma gestão de uma empresa e muda muito o dia a dia, você tem uma mudança no employee experience, você tem uma mudança na experiência do empregado, porque com essa mudança de gestão, vem novos produtos, vem novos sistemas, eventualmente vem um jeito novo de trabalho, você fala de cultura, tem impacto em cultura. E literalmente cultura, não só cultura empregadora, mas cultura mesmo, socialmente falando, né? Você tem um jeito dessa liderança, dessa gestão, pensar a relação com o trabalho, o que tem um impacto gigantesco na forma como você se relaciona com a companhia. E, obviamente, isso expurga muita gente, e expurgou, né? A 99 experimentou índices de turnover altíssimos. Então, você tem um impacto na experiência das pessoas. Entendo um impacto na experiência das pessoas, você tem, obviamente, uma estratégia de EB que precisa ser olhada, porque eu continuo vendendo essa mesma experiência, isso aqui teve algum impacto, a cultura teve algum impacto, tudo isso mexe numa proposta de valor, por exemplo. Puta, mudei o que eu ofereço para as pessoas. Então, existe uma necessidade de revisão. Não tô dizendo que a revisão que aconteceu lá foi por conta disso, mas hipoteticamente, de forma ilustrativa, mostrar como as coisas, as engrenagens se complementam. Na 99, tem um desafio de marca que eu acho que é adicional a tudo isso, que ali você está construindo, quando a gente coloca a marca empregadora, né, também como uma construção aqui, você está construindo para 3 públicos, né? Então você está construindo para o consumidor final, que vai comprar a sua marca, né, o seu serviço, então ele tá ali em contato com aquilo. Você tem o motorista, que você precisa ser uma marca também que seduza essa pessoa e que convença ela
a dirigir contigo e não com um concorrente, que é líder, by the way. Sim, ou passar mais tempo dirigindo com ou você. Ou passar mais tempo com você, né? Você tem que falar pra ele, construir uma marca que solidifique pra ele essa experiência, tangibilize pra ele a experiência de que é uma marca mais bacana pra você ser parceiro. E você tem as pessoas que vão trabalhar neste lugar, que não trabalham como os motoristas, né? Que é um pouco do desafio de várias empresas aí dessa indústria... De marketplace, né? Principalmente. Então tem um desafio grande, né? E no final do dia, nessa coisa que a gente tá falando de alinhamento e sinergia, como é que um trabalho bem feito de marca consegue dar conta de alinhar, né? E de irradiar para todas essas expressões no final do dia, né? É um desafio. É um desafio. E eu acho que o 99 é mais complexo ainda por ser um marketplace, né? Nessa lógica de que eu não sou... Os motoristas não são meus funcionários, mas representam a minha marca, versus os funcionários que de fato são contratados. Exato. Versus o consumidor final, que a gente até em branding também fez uma pesquisa, que o motorista é o responsável, em 80% dos casos, de construir a imagem da marca. Então, se o consumidor final... Se eu, como marca, eu sou branding lá, gerente de branding, e eu faço uma campanha de diversidade e inclusão, eu patrocino a Parada LGBT de São Paulo, mas eu, como consumidor, entro no carro e sofro homofobia, de nada adiantou meu patrocínio. Exato. Nada adiantou. E pro colaborador que vê o motorista também sendo homofóbico, também ele, como pessoa que trabalha lá, fala, cara, não sei se eu quero trabalhar nessa empresa. Que tem motoristas que vão de encontro, por exemplo, uma coisa que eu não gostaria de viver. Então, esse triângulo de empresas com marketplace, que elas não são responsáveis por algumas pontas, fica cada vez mais complexo. E aí eu lembro que a gente fez várias campanhas e tinha muito disso. A marca corporativa defende a diversidade e inclusão, mas a gente tem motoristas que têm um comportamento que não são, de fato, compatíveis com o que a marca está falando. Só que eu também, se ele não acontece um episódio de homofobia, eu não posso tirar ele da plataforma, ele precisa realmente passar por isso. E o colaborador precisa entender. E eu lembro que algumas vezes a gente ouvia assim nos corredores, né? Tipo, cara, aqui é muito legal de trabalhar, tem muita diversidade. Mas quando eu olho pro dia a dia dos motoristas, não tem tanto. E é uma coisa que a empresa não tem controle. Né? E a proposta de valor para a pessoa que trabalha, ela só tem um controle em duas coisas. Ela tem um controle em treinar os motoristas, de fato, para que ele tenha um pouco mais de adequação a essa cultura da marca que ele representa, mesmo ele não sendo funcionário. E você também lidar com o próprio colaborador, dele entender que o máximo que a gente vai fazer é cuidar da marca dentro da empresa para as pessoas que trabalham e na comunicação que eu escolho trazer. Então, se eu quero ter mais diversidade e inclusão na comunicação, eu posso ter um grupo de afinidade que me influencia a fazer isso lá dentro, na ponta. Mas eu quis pegar toda essa história, toda uma salada, para falar sobre onde a Employer Brand deveria estar numa estrutura. Porque se a gente já conversou aqui, você já até deu um spoiler um pouco, quando a gente lê a literatura de branding, como David Acker, por exemplo, ele justifica que a marca ela tem uma estratégia de marca e ela tem o desdobramento para os stakeholders. Então você tem uma estratégia de marca completa, em que o meu público é consumidor final, meu público é imprensa, meu público é governo, meu público é fornecedor e meu público é colaborador. Em teoria, tudo isso deveria ser gerenciado por uma área de branding. Algumas empresas têm as pessoas que cuidam da área de Employee Experience, por exemplo, dentro de uma estrutura de branding, ou na Hotmart, como você falou, ela é separada, ela está dentro de uma estrutura de RH, embora tenha um alinhamento muito forte com a área de branding em si, para vocês fazerem um trabalho em conjunto. Você acha que existe alguma mudança do ponto de vista de trabalho, estar dentro de uma área ou outra, ou não faz nenhuma diferença desde que as áreas estejam alinhadas? Tem diferença, né? Eu acho que não tem o formato ideal, porque cada empresa vai entender, de novo, né, a história da estratégia, a que serve essa área no final do dia, né? O que a gente quer construir com isso. E eu acho que você vai posicionar essa área onde faz mais sentido dentro da sua companhia. E é difícil você criar uma modelagem para isso, porque as empresas elas têm modelagem para tudo, né? Então é difícil você falar, puta, aqui é o ideal, aqui não é, cada empresa funciona de uma forma, cada empresa tem uma hierarquia. Tamanho da empresa, tamanho, né? E enfim, isso varia muito. O que eu acho que precisa acontecer é a gente saber o que a gente quer com a área estando em cada lugar. Como eu te falei lá atrás, o que eu vejo em geral tá no marketing, tem um trabalho de awareness de marca grande e às vezes pouca sinergia com RH e pouca efetividade no conhecimento do empregado de verdade para atração, para retenção. Tem um distanciamento, até porque às vezes o RH trabalha com dados muito sensíveis e a relação às vezes é torta, às vezes não é tão transparente. Quando tá no RH,
tem muito olhar pra pessoas, apesar que tem muita empresa que faz employer branding só mesmo estando no RH, só numa lógica de awareness, e não tá de olho em público, não tá de olho, né, em estratégia de pessoas, não tá... Eu tô fazendo muito mais pra comunicar pro mercado que eu faço do que de fato cuidando do colaborador. E do que de fato com clareza e consciência do que eu tô querendo com aquilo no final do dia, né? Isso tá serviço, eu faço um bom trabalho de EB pra programa de estágio, por exemplo, que é o que a gente vê muito forte. Empresas que trabalham com um programa de estágio, tem ali um EVP e fazem um bom trabalho de... Mas isso tá me ajudando a trazer quem eu preciso? Eu sei quem eu quero contratar? Tem estratégia por trás? Tem métrica, né? Você tá medindo o sucesso disso? Tem empresas que nem sabem o que tá fazendo. Por exemplo, o exemplo que você deu do canal na rede social. Você tem um canal que a pessoa ela faz um monte de conteúdo, às vezes os conteúdos são muito legais, mas esse conteúdo tá a serviço de alguma estratégia? Você tá querendo resolver o que com esse canal? Pra que ele serve? Tem gente que nem sabe responder, tá fazendo porque... A maioria das pessoas não tá sabendo. Ela tá fazendo porque viu alguém fazer. E porque é legal fazer, porque ajuda, né, a gerar awareness. Você fala, puta, conhecimento de marca, então tá aqui e tal. Você viu que tem uma máquina de café na empresa? E faz um conteúdo. Teve dancinha, você vê coisas muito boas. Inclusive, você vê empresas que contam a experiência de trabalho. Não sei se já foi impactado por posts assim, de empresas que contam a experiência de trabalho naquela empresa e viraliza e vira mico. Então, gente que faz dancinha, coloca as pessoas pra dançar. Grito de guerra. Sempre tem. Pessoas fazendo waka-waka, né? E cai lá na rede, aquela crise pra gerenciar. Então, tem muita empresa que faz isso. De novo, o risco de estar no RH é perder justamente a natureza da essência da marca e ficar muito ligado a pessoas. Então tem prós e contras, eu acho que o mais importante é você saber, ter clareza de para que serve naquela empresa essa área. Em consultoria a gente geralmente recomenda que toda a parte de RH participe do processo de construção da marca corporativa. Então quando a gente fala sobre definição de propósito de marca, o RH precisa estar junto. Precisa. Porque no final o que a gente também vê é o propósito de marca que já está desenhado, ele atende ao RH, não atende à marca corporativa. E aí se confunde muito, tá? A gente teve um exemplo recente agora de uma empresa que a gente atendeu, que o propósito de marca era... Você lia e você falava, isso aqui é feito para colaborador. Não é feito para o público final. O propósito da marca é fazer com que você se sinta bem todos os dias no trabalho, sei lá. E aí eu falo, mas como é que eu espelho isso para o corporativo? E aí quando a gente começou a desenhar um propósito, gerou uma confusão até... política, em algum momento, que é do tipo, cara, a gente acabou de fechar esse propósito, foi 2 anos fazendo esse propósito, eu não vou levar uma discussão nova de propósito corporativo agora, deixa quieto, vamos pra frente. Só que como marca não dá pra você trabalhar, porque o propósito ele tinha sido escrito mesmo exatamente assim, tipo, trabalhar melhor para que o colaborador fique feliz. Então isso não é um propósito de marca, era um propósito de marca empregadora, talvez, né? Não um propósito de marca corporativa. Então isso acaba ficando, dependendo da empresa ou da estrutura que ela desenhou, muito distante também. Porque aí é uma questão política. Ela não queria mais falar, não vou mover esse trabalho para mudar o propósito agora. Sabe uma coisa que eu vejo? Eu acho que as empresas têm muito conceito para muita coisa, né? E de novo, na história do hype, que não é hype, tudo é relativamente novo, né? Então você vai lapidando as definições e às vezes as pessoas nem conseguiram acompanhar. Mas o que eu percebo é que como algumas empresas fazem tudo muito empiricamente, né? Você sai fazendo... leva muito tempo, muitas vezes. Eu tive uma experiência assim, quando eu cheguei, a empresa tava mudando e a gente questionou o propósito, e eu recebi até uma resposta parecida. Não, a gente ficou, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos fazendo esse propósito, agora que tá redondo, não dá pra mudar. Primeiro que demora muito tempo pra uma coisa que também não precisa de tanto, né? A outra coisa é que eu acho que nessa coisa empírica, as pessoas vão atropelando conceitos, então elas começam a desenhar coisas que elas não sabem nem para que servem, e eventualmente uma coisa não é um propósito de marca, talvez seja um driver de marca empregadora, mas um propósito no limite de marca empregadora, mas isso não serve para nada. Então as pessoas se embolam e nessa confusão tudo sai meio... É técnica no final, né? Quando a gente começa a conversar, a gente entende, e até a gente tem um pouco de dedos quando a gente vai falar com os RHs, justamente porque a gente não sabe quem foi o profissional contratado ou a consultoria contratada para fazer isso. E a gente também não sabe o briefing que essa consultoria recebeu, né? Mas quando a gente começa a revisar, a gente fala, olha, um propósito de marca como um todo é a razão da marca existir. Então, se eu tô aqui para espalhar beleza pelo mundo, como é o meu propósito, como é que espalhar beleza pelo mundo se desdobra para os meus colaboradores? E não o inverso. E não você criar um que é espalhar a beleza em todo mundo que trabalha aqui
e depois eu ter que transformar isso numa marca corporativa. Mas no final a gente tá falando de técnica, e pra gente encerrar, conselhos. Você é uma pessoa muito boa de conselhos, que eu sei. 3 conselhos que você daria pra quem quer realmente montar um EVP. Acho que você já deu vários durante o episódio, mas eu acho que se a gente fosse sintetizar aqui em 3, você já falou vários, mas eu acho que... Pra quem quer montar um EVP, eu acho que a primeira coisa é você sentar com branding, dissecar a marca. Obrigado. Precisa muito. Dissecar a marca, ter parceria com branding, não dá pra fazer nada sozinho. Criar uma estratégia juntos. Dá pra fazer caseiro, estude. Tem formas de fazer, né? Tem etapas, tem curso. Se tiver uma consultoria apoiando, excelente, que aí ela traz a teoria, traz a técnica, então ajuda muito. Estar com branding é o primeiro conselho. A outra coisa que é o que eu já falei, você precisa dominar o People Analytics da sua empresa. Saber tudo. Tudo. Qual a média de tempo de casa das pessoas? Quem são as pessoas? Idade, recortes de diversidade, gênero, raça... enfim, você precisa conhecer tudo, né? As opções sobre a performance, cultura, né? Exato. Essa parte de discovery de cultura é também uma outra super dica. Você precisa entender a empresa. Então, eu tenho meu posicionamento de marca, eu conheci meu público que tá hoje, meu público, né, que tá ali na empresa, que é uma parte da estratégia. Eu preciso conhecer a empresa, a identidade dela, a missão, visão, valores, o que a empresa declara e o que a empresa consegue, de fato, entregar no dia a dia. E aqui tem uma mega pegadinha, porque uma coisa que a gente fala em cultura, que é outra área que eu tenho, é que existe uma grande diferença entre o que é cultura declarada e o que é cultura praticada. E a distopia, a entropia que a gente chama, mas que vem de uma distopia... A bagunça. Esse caos entre uma coisa e outra é o que faz com que haja muita confusão, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro... desavenças, conflitos nas empresas no dia a dia. Por que é importante saber uma coisa e a outra? Porque no final do dia, a tua experiência de trabalho, a que você vai declarar na sua proposta de valor, ela é o real. Então se eu falo assim, é uma empresa muito colaborativa, e que você vai trabalhar em grupos e ajudar pessoas, e no dia a dia a pessoa não experimenta isso, ou experimenta o contrário, você tem um red flag pra colocar isso no seu EVP. Porque se você declara isso e a pessoa não percebe no dia a dia, eu chego e é um comendo o outro, é um puxando o tapete do outro. A tua experiência tá frágil, então a cultura vivida, praticada, ela é mais importante, inclusive, do que a cultura declarada. É óbvio que dentro de um projeto de EVP, você vai ter algumas coisas que são aspiração, assim como você tem em cultura. Quando você desenha um projeto de cultura, um pedacinho ali, uns 30% no máximo, é um pouco de aspiração. Mas tem que ser aquela aspiração que você busca, que você trabalha para alcançar. Inclusive, dá para você fazer isso por meio de uma estratégia de contratação de talentos dentro da sua estratégia de marca empregadora que vão te ajudar a aportar aquela coisa dentro da empresa. Então eu quero que as pessoas sejam muito inovadoras e que tenham um DNA muito forte para AI. Então na minha estratégia de atração e seleção de talentos, eu vou buscar pessoas que têm já essa skill desenvolvida no mercado. Então vou buscar gente que vai me ajudar nisso. Então você pode ter um pouco de aspiração, mas é um pedaço da sua estratégia como um todo. Aí você precisa conhecer a estratégia de talentos. É uma outra dica, né? Do que você tem de atração. Por quê? As pessoas que estão, você vai trabalhar na experiência delas para fazer aquela proposta de valor solidificar, sedimentar no dia a dia. Mas tem uma galera que você vai precisar atrair. Então essa é mais uma dica que eu dou, né? Como é que você se conecta com o time de Talent Acquisition, de recrutamento e seleção no dia a dia, para que esteja bem alinhado, para o que você desenhou de estratégia de EVP possa ser bem comunicado no recrutamento, na divulgação da vaga. Aí tem todo um trabalho de revisão de canais, de posicionamento de estratégico, enfim. E aí você já vai mais para execução. São algumas dicas. E tomar muito cuidado com o que você fomenta nas redes, né? O que você tem de conteúdo lá do Glassdoor? Você tá atuando sobre ele? O que você tem na sua página de carreiras? O que você está dizendo lá? Isso está alinhado ao que você definiu no seu EVP? Qual é a sua estratégia de conteúdo pro LinkedIn? O que você está dizendo lá? Você está dizendo que
Você é só love com os colaboradores e a sua nota lá no Glassdoor é 3.2, não faz sentido. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com a fantasia que você cria. E eu sempre brinco da história do LinkedIn. Você não pode criar uma Disneylândia da sua empresa, porque isso gera uma experiência frágil. E aí você vai ter custo, em vez de colher benefícios. Você vai ter custo de gente entrando e saindo, um turnover altíssimo, recontrata. Reputação, acontecem as crises, aqueles posts ridicularizando as empresas, né? Gente falando de salário, gente falando de como as coisas acontecem nos bastidores. Isso fragiliza muito a tua marca empregadora. E aí você tem um custo adicional de depois reverter aquilo e reposicionar a marca. E não adianta nada. Uma aula esse episódio, hein? Falamos muito, mas foi ótimo. Eu poderia ficar mais horas aqui, mas eu sei que todos nós temos compromisso. Então, Rodrigo, muito obrigado. Cuidar da marca empregadora. Cuidar da marca empregadora, exato. E eu preciso cuidar da marca corporativa também, das empresas que não têm, para que elas possam fazer a marca empregadora. Rodrigo, obrigado mais uma vez por compartilhar seu conteúdo, seu conhecimento. Obrigado pela generosidade de dividir junto com a gente, com os cidadãos. E eu te agradeço o convite, agradeço os cidadãos pelo tempo. Quem quiser continuar essa conversa, me acha no LinkedIn, Rodrigo Mushak. Quem quiser saber mais sobre a Hotmart, a gente tá no Glassdoor, tá no LinkedIn, tem página de carreira, a gente faz um tanto de conteúdo no próprio Instagram da Hotmart, no próprio TikTok da Hotmart. Tem bastante coisa à disposição, como um bom trabalho de marca empregadora presume. E obrigado pelo convite de novo. Imagina, eu que agradeço. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas que querem construir sua marca empregadora direito, fazer certo. E você já sabe que se você não mandar para as 3 pessoas, você vai ter seu passaporte negado, seu visto bloqueado e eu vou te caçar na internet para você nunca mais assistir um conteúdo meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.